Você já ouviu falar da expressão rico como um argentino? Se você nunca ouviu falar, esse vídeo é para você. Essa expressão marcou a forma de se referir à riqueza do país que, há cerca de um século, era um dos mais ricos do mundo e ostentava uma ampla classe média. Pois é, acredite, a Argentina que conhecemos hoje não se assemelha em nada à Argentina de séculos atrás. Uma grandiosa potência econômica que sucumbiu à pobreza, levantando questionamentos sobre a imunidade de outros países. No início do século XX, um país rico e próspero, superando nações como Alemanha e França. Hoje, uma nação em crise, vendo seus jovens em busca de oportunidades no exterior. A Argentina, antes um gigante econômico, agora é a pior economia da América Latina, disputando com a Venezuela, e é considerada uma das mais vulneráveis entre as nações emergentes. Investimentos estrangeiros que moldaram seu passado, agora desconfiam do futuro. Governantes, corrupção, desvalorização da moeda, hiperinflação. A explicação para a crise argentina é complexa e envolve anos de história. Entenda como a expressão rico como um argentino perdeu seu brilho e se apagou entre os ditados populares. A história completa da crise argentina você verá neste vídeo imperdível. Nos primeiros 30 anos do século passado, a Argentina era um dos países que mais cresciam no mundo. Um argentino era em média 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão, 3 vezes mais rico que um japonês e 5 vezes mais rico que um brasileiro. O país possuía, em 1896, o maior PIB per capita do planeta. Buenos Aires, que em 1913 inaugurou o primeiro metrô da América Latina, 55 anos antes de São Paulo, era a sede da 8ª nação mais rica do planeta. Os números eram de fato impressionantes. Entre os anos 1900 a 1916, as exportações de carnes argentinas saltaram exponencialmente, de 26 mil toneladas para 411 mil toneladas. Dessa forma, atraiu milhares de dólares em capital externo. A estabilidade política no período rendia frutos ao país, destino de investimentos estrangeiros de todos os tipos. A Argentina, do início dos anos 20, era uma rara democracia na América Latina, que inspirava ditados populares na Europa, como aquele que os franceses diziam: rico como um argentino, para se referirem a alguém muito rico. Se uma pessoa viajasse no tempo saindo dos anos 1900 para os dias atuais, seria difícil acreditar que se tratava do mesmo país. E pensando nisso, tudo que foi dito até aqui nos leva ao seguinte questionamento: afinal, como a Argentina chegou nessa situação de pobreza atual? Se existem 3 letras capazes de resumir a história econômica da Argentina no século XX, seriam justamente aquelas que formam as iniciais do Fundo Monetário Internacional, FMI. Criado em 1944, o FMI buscava equilibrar os pagamentos dos países membros, e a Argentina, na época, era uma das maiores economias do mundo. Os problemas que levariam a Argentina a promover nada menos do que 6 calotes no pagamento de sua dívida externa começaram quando, em 1930, o país teve seu primeiro golpe militar no século XX. Durante o período de 1930 e 1983, o país passou por 6 golpes de Estado, sendo 5 deles resultantes em ditaduras. Diferentes presidentes assumiram o poder, mas o nacionalismo sempre esteve presente. Em 1946, Juan Domingos Perón foi eleito presidente, introduzindo um elemento adicional ao nacionalismo, o populismo. Perón se tornou uma figura influente na política argentina e seu governo priorizou o aumento dos gastos públicos para resolver os problemas sociais do país. Com o apoio dos sindicatos, foram estabelecidos direitos trabalhistas e os salários aumentaram significativamente. Perón também promoveu a nacionalização de indústrias e financiou o setor nacional. Com a riqueza gerada pelas exportações para a Europa, houve investimentos e expansão em vários setores. Mas essa estratégia de substituição de importações por produção local só deixou as indústrias pouco competitivas e os preços mais altos para os produtos nacionais. Em 1976, o protecionismo foi gradualmente abandonado, mas as indústrias argentinas não conseguiram competir com a concorrência externa. O governo teve que assumir as dívidas. Para fazer isso, imprimia mais dinheiro e gastava excessivamente. As medidas populistas para aumentar os salários elevaram a inflação de preços, que chegou a 800% ao ano.
A Argentina enfrentou uma série de dificuldades econômicas ao longo do século XX, incluindo crises de dívida, instabilidade política e desafios estruturais. A busca por estabilidade econômica e crescimento era um desafio para o país. Era necessário implementar medidas de longo prazo, equilibrar as contas públicas, promover investimentos privados e aumentar a competitividade para alcançar um desenvolvimento econômico sustentável. Em dezembro de 1983, a ditadura militar chegou ao fim e ocorreu a eleição de Raúl Alfonsín como presidente. Mas no ano seguinte, a inflação atingiu um alarmante patamar de 700%, levando o país à falência e ao bloqueio de crédito por parte do FMI e outras instituições. Foi neste cenário que o ministro da Economia renunciou e Alfonsín foi à televisão anunciar um plano econômico para tentar conter a crise argentina: o Plano Austral. O Plano Austral consistia na criação de uma nova moeda, o Austral, como medida para combater a inflação descontrolada. O governo adotou o congelamento de preços das tarifas públicas e da cesta básica, além do controle rigoroso dos salários do setor privado. Inicialmente, os preços ficaram sob controle e Alfonsín ganhou popularidade, mas quando os preços começaram a descongelar, todo o problema anterior voltou. O governo de Alfonsín contraiu mais dívidas com o FMI e também utilizou o Austral para comprar dólares. A prática de imprimir dinheiro tornou-se comum na Argentina, levando a uma hiperinflação. Em maio de 1989, com uma inflação de 764%, a população saiu às ruas em protestos violentos, resultando em confrontos e mortes. O governo declarou estado de sítio por 30 dias e a instabilidade política culminou na renúncia de Raúl Alfonsín. A responsabilidade de resolver os problemas agora recaía sobre seu sucessor. Mas será que ele poderia melhorar toda essa situação? Em julho de 1989, Carlos Menem assumiu a presidência. Para acabar com a hiperinflação, Menem efetuou várias reformas econômicas como descongelamento de preços, abertura da economia ao comércio internacional, reorganização do sistema tributário e outras mais. Várias privatizações foram realizadas às pressas, e as consequências disso foram graves: irregularidades, corrupção e favorecimentos. Parecia que o cenário da Argentina não tinha como piorar, mas piorou. Em março de 1990, o valor da inflação atingiu 20.000%. Era necessário que alguém fizesse algo. E no ano seguinte, a principal reforma monetária foi adotada quando Domingo de Cavallo era ministro da Economia, desempenhando um papel fundamental na crise argentina. Enquanto Gabriel Batistuta, Goicoechea e Simeone brilhavam no futebol, conquistando a Copa América de 1991 e trazendo glória para a Argentina, o país enfrentava uma batalha contra a hiperinflação que assombrava sua população. Devido às dívidas acumuladas durante os governos ditatoriais dos anos 70 e 80, a economia argentina estagnou, resultando na desvalorização da moeda e na fuga de investimentos diante da crise iminente. Foi nos anos 90 que mudanças significativas ocorreram para combater essa situação. Uma abrangente reforma estrutural foi implementada, abordando o sistema bancário, o setor público e, especialmente, a questão cambial. A Lei da Convertibilidade, também conhecida como Plano Cavallo, em homenagem ao seu idealizador, Domingo Cavallo. O plano era simples: fixar uma relação de um peso argentino para $1. Os impactos das reformas foram sentidos ao longo da década. Parecia que as coisas estavam melhorando com o retorno do crescimento econômico, com o PIB argentino aumentando, o aumento das exportações e a redução do desemprego. Havia uma luz no fim do túnel até então, mas os efeitos negativos acabaram reiniciando o ciclo perpétuo de endividamento do Estado argentino. Para manter a paridade cambial, era necessário possuir reservas em dólar. E para obter essas reservas, o governo contraiu empréstimos, acumulando dívidas que culminaram na crise de 2001. A Argentina que conhecemos hoje carrega consigo as marcas da crise que ocorreu na virada do século. Na época, a desilusão da seleção argentina na Copa da França em 98 foi apenas o começo dos problemas que assolariam a nação nos anos seguintes, especialmente na esfera econômica. Quando o presidente Fernando de la Rúa assumiu o cargo em 1999, a promessa era manter a lei de convertibilidade. No entanto,
Com o desemprego ultrapassando novamente os 15%, déficit fiscal e uma dívida externa avassaladora, o governo se viu dividido entre várias frentes e não conseguiu obter avanços satisfatórios em nenhuma delas. Em 3 de dezembro, Domingo Cavallo, ministro da Economia que retornou ao cargo na tentativa de salvar o país mais uma vez, implementou o chamado Curralito, que limitava os saques bancários a 250 pesos semanais. A população foi à loucura. O povo saiu às ruas para protestar em meio a 90 dias de caos. Em 20 de dezembro, Cavallo renunciou ao cargo, um dia antes do presidente Fernando de la Rúa fazer o mesmo. Em 23 de dezembro, o governo argentino confirmou o calote de 102 bilhões de dólares. Assim como um resfriado mal curado, a crise que presenciamos em 2023 é o retorno de 2001, que por sua vez foi resultado de outra grande crise, a hiperinflação em 91. Em 2018, houve novos protestos e confrontos quando a inflação atingiu 47%. Em 2019, o país ficou em terceiro lugar no índice inflacionário, perdendo apenas para a Venezuela e o Zimbábue. A pobreza na Argentina já alcança 44% da população, aproximadamente 18 milhões de pessoas. O índice da indigência também subiu para níveis preocupantes nos últimos 2 anos, chegando a 10% da população. Para piorar ainda mais a situação, a pandemia reduziu ainda mais os investimentos e a disponibilidade de postos de trabalho, prejudicando especialmente as pequenas e médias empresas. Em abril de 2020, a Argentina anunciou o adiamento até 2021 dos pagamentos de juros e amortizações da dívida pública no país, calculados em cerca de 9,8 bilhões de dólares, devido ao novo coronavírus. A taxa de desemprego atingiu 13% e já há 1.440.000 pessoas sem emprego no país. Um dos efeitos mais perversos da instabilidade econômica é a destruição da esperança. Em meio à crise argentina, não é possível fazer planos a longo prazo, porque para fazê-los é preciso poupar dinheiro. E hoje isso é uma impossibilidade para a maioria da população. A dívida externa total do país é de 311 bilhões de dólares, uma verdadeira bomba-relógio. Atualmente, o Banco Central ainda pode comprar títulos públicos e a inflação está acima de 50% ao ano. Do orçamento total do governo, 60% já está destinado a gastos com subsídios e planos sociais de vários tipos. Uma grande parte dos argentinos depende do governo para sobreviver, e cortar os subsídios deixaria milhões na rua. No ano passado, a Argentina até conseguiu um acordo com o FMI, abrindo as portas para um acesso de aproximadamente 45 bilhões de dólares em apoio financeiro do governo. No entanto, o desafiador cenário global mencionado anteriormente tem dificultado a capacidade da Argentina de cumprir as metas estabelecidas no acordo com o FMI. Consequentemente, essas metas têm passado por revisões constantes. Assim, as perspectivas para a economia argentina permanecem desafiadoras. O caminho para estabilizar a economia da Argentina envolve a implementação de várias medidas de longo prazo, como equilibrar as contas fiscais, reduzir a dependência de empréstimos externos, fomentar investimentos privados e melhorar a competitividade do setor produtivo. Além disso, uma liderança política estável e responsável em relação às questões fiscais desempenha um papel crucial na implementação dessas políticas. Em breve, a Argentina irá escolher seu novo presidente. O segundo turno da eleição presidencial será disputado no dia 19 de novembro entre o governista peronista Sérgio Massa, que teve 36,50% dos votos válidos, contra o candidato de extrema-direita, Javier Milei, que tinha 30,8% de votos. Será que em um desses dois trará esperança para o povo argentino? E você? Acha que um dia a Argentina conseguirá voltar a ser um país rico e se livrar de suas dívidas exorbitantes? Me conte nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se preocupe, pois ele é de graça.